Olá, gente, tudo bom com vocês? Vamos aqui falar um pouco sobre a China, tá? Por que vamos falar da China, Luana? Como vimos anteriormente, vimos alguns blocos econômicos, né? Vimos a economia mundial. Então vamos falar de um país, né? Que é um país emergente, um país pobre que está numa economia galopante, numa economia em crescimento, tá? Desde a década de 80. Vale lembrar que a China, ela é um país que tem, né, como característica um sistema econômico misto, tá? Ela é considerada um país comunista, né, socialista. E aí vamos falar um pouco da história, né? Primeiro vamos olhar aqui as fronteiras no qual a China faz parte. Temos a Mongólia aqui em cima, né? Temos a Índia e alguns países aqui, né? Como Tailândia, Vietnã, né? Algumas Coreias. Então a China, ela é um país, é um dos maiores países do mundo, tem a maior população do planeta, com 1,3 bilhão de pessoas, tá? Tanto que eles adotaram a política do filho único, no qual limitava o filho por casal, né? Era um filho por casal no meio, quem morava no meio urbano e no meio rural, né? O casal ele poderia ter o segundo filho se o primeiro fosse uma mulher, né? Porque a cultura chinesa, o homem, né? O filho homem ele sustenta os pais quando eles estão mais velhos, tá? E aí a China, né, pelo seu processo, ela durante muitos anos, né, ela foi governada por impérios. E aí teve diversas guerras civis, uma durou 20 anos, que era o lado Kuomintang, do outro lado o Japão querendo invadir, e o PCC, o Partido Comunista Chinês, né? Depois de 20 anos ganhou a guerra o Partido Comunista Chinês e ele assumiu, né, a política global da China, tá? A política nacional da China, perdão. Esse PCC, esse Partido Comunista Chinês, era liderado por Mao Tse Tung, tá? Mao Tse Tung, que ele tinha um vínculo até com a União Soviética, né, durante a Guerra Fria, tá? Ele tinha, a China sempre teve uma aliança com a União Soviética, tanto que na Segunda Guerra ela foi uma aliada, né, do grupo dos aliados, e ganhou a Segunda Guerra Mundial. A China faz parte do Conselho de Segurança da ONU. Ela, apesar de ser um país pobre, ela faz parte dos BRICS, que é um conjunto, um grupo de países emergentes, que faz parte do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, tá? A China, né, como é que ela se tornou uma economia, a segunda maior economia do mundo, ficando atrás somente para os Estados Unidos. Primeira coisa, né, um cara chamado Deng Xiaoping, tá? Ele traz esse socialismo de mercado, no qual ele vai liberar uma parte da China para a entrada de multinacionais. Ou seja, ele fez uma coisa, né? Ele fez uma logística econômica. Então, ele liberou o litoral. Então, essa zona aqui é chamada de Zonas Econômicas Especiais, as ZEEs, tá? Essas zonas econômicas especiais é onde fica as multinacionais e no qual os produtos são feitos para exportação. Tá? A China ela tem uma exportação, a maior exportação do mundo, então tudo fica localizado só nessas zonas econômicas especiais. Quando, né, tem essas zonas econômicas especiais, tem uma migração muito forte, tá? Tem um êxodo rural muito forte, o pessoal saindo do meio rural para trabalhar aqui no urbano, né, nas grandes indústrias, nas grandes multinacionais. Tá? Então ele conseguiu fazer com que a China se tornasse a segunda maior economia do mundo, né? Concentrando o poder, né, dos meios de comunicações na mão do Estado. E essa região aqui ele deixou somente para para a exportação, né? Pelas zonas econômicas especiais. E desde então, né, com esse controle que ele tem, né, que a China tem sobre a sua população e sua economia, ela vem em crescimento, tá? Ela tá em crescimento e só perde basicamente para os Estados Unidos, certo? Então, era isso e até semana que vem.